Muito bom dia, hoje dia 2 de julho, nós estamos aqui na cidade de Marília, na Conferência Interestadual da Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, da qual Sorocaba faz parte. Os assuntos que nós temos hoje aqui são diversos, o dia todo discutindo assuntos, e agora nós acabamos de ouvir a primeira parte da Previdência e da Saúde. Você que costuma reclamar que o seu plano de saúde é ruim, que não está legal, que não contempla, a gente está descobrindo aqui que o plano de saúde ele passa a se encarecer a partir do momento que você vai para dentro do hospital. Quando o produto é comprado e depois para ser repassado, ele tem um aumento muito grande, um percentual muito grande de juros em cima desse valor comprado. Então, olha, a gente tem muita coisa para discutir ainda. No final do dia, assuntos do teu banco, Banco Bradesco, Itaú, Santander, Brasil, Caixa. O dia hoje está repleto, cheio de assuntos e a gente ainda está começando. Foi só a primeira parte e a gente vai ter a segunda ainda falando de Previdência e Saúde. Termina que a sua carta de reajuste tem que ser enviada dentro de uma janela, que são os 90 primeiros dias do ano. Tudo isso acontece de fato. A ANS tem uma regulação sobre inadimplência, que se o prestador atrasar tem que ter multa, que tudo tem que ser acordado. Mas a operadora, por exemplo, hoje nós já estamos na CBHPM 2022, né, com a UCO de quase R$30. Sendo que, se a gente implanta uma UCO de R$30 com a CBHPM 2022, a operadora não consegue. Entrada de novos empregados. Nós tivemos um grupo de empregados antigos, né? O mercado bancário tem tido uma redução drástica dos números de trabalhadores, então esses bancos não existem reposição de trabalho e automaticamente envelheciam as carteiras. Como a ANS trata, eu entendo assim, a questão da... Nós entramos num jogo de uma brincadeira de pirâmide, né? Porque nós pagamos esse plano durante a vida toda e agora a pirâmide ficou de ponta cabeça. Na vez do usuário, o plano é mutualista. Eu pago para ter direito ao futuro. E agora eu não tenho a entrada, a reposição de trabalhadores. Então assim, eu fiquei comigo na mão. Como a ANS faz para preservar o direito? Porque efetivamente quem está na base hoje pagou. E eu não tenho gente nova entrando. Eu sustentei o plano, o bancário que hoje sustentou o plano de quem trabalhou durante todos esses anos, 30, 40, 50 anos atrás. E agora? Quem vai garantir o nosso direito? Como a ANS pensa essa situação? Dizer para vocês de quando foi e como foi. Eu estava em casa na sexta-feira à noite, eram umas 7 horas da noite. Bom, agora nós estamos aqui do lado do Edilson, que é o presidente do Sindicato de Marília, organizador de todo esse evento, né, que a gente participa aqui com 180 colegas, é isso que passaram para a gente? É isso, Júlio. Assim, nós estamos aqui hoje com 180 dirigentes sindicais, acho que uma boa representação, né, da nossa federação. Estamos aqui com 22 sindicatos filiados, acho que isso é importante, né? E trazer esse evento para Marília, né? Aqui no interior, acho que muita gente ainda não conhecia, mas agradecer até a federação, né, a diretoria da federação, por ter dado a Marília esse apoio de trazer esse evento para Marília. Para a gente, muito importante. O sindicato de Marília, né, ele foi também um dos pioneiros da federação ali no início da federação, né? Então, para a gente, é um orgulho muito grande estar podendo participar e trazer esse pessoal aqui para a gente, aqui para Marília no evento. Uma grande responsabilidade, né, Edilson? Porque a gente agrupa aqui 22 sindicatos, né? Como falamos, 180 pessoas, colegas, e todos muito bem recepcionados. Foi muito trabalhoso organizar aqui o evento? Júlio, não é fácil, né? Porque você sabe como que é organizar as coisas hoje, né? A gente vem há algum tempo aqui buscando, vindo aqui praticamente todos os dias aqui no local do evento, vendo se está tudo certo, né? Para tentar receber aqui as pessoas da melhor maneira possível, né? E que as pessoas possam estar bem acomodadas, bem alimentadas, para que possa fazer um evento de condições, né? Que você possa aqui debater, que você possa usar toda o que a gente tem aqui de condições
e não ficar tão cansativo, né? Porque se você não está preparado para esse evento nas condições dessas, o evento se torna cansativo e as pessoas acabam não aproveitando. Então a gente está tentando trazer o melhor possível para todos que estão participando do evento. Obrigado, Edilson. Parabéns. Foi Obrigado. uma organização nota 10. Obrigado. Estamos aqui do lado do Reginaldo Breda, presidente do Sindicato de Rio Claro, secretário-geral da Federação São Paulo Mato Grosso do Sul, na conferência interestadual da nossa federação. Reginaldo, como é que foi a organização, como é que está sendo a participação dos colegas, 180 colegas de 22 sindicatos aqui em Marília? Primeiro, Júlio, foi uma surpresa a adesão. A gente estava planejando no máximo 120 delegados, veio 60 a mais. Deixou a gente muito feliz. Já de pronto, já agradeço aos presidentes, né, que se empenharam para poder trazer o pessoal. Porque, embora não tenha a mesa de negociação salarial esse ano, né, porque já foi feita há 2 anos atrás, nós temos pendências, né, como a saúde, né, como o fechamento de agência, como as demissões em massa dentro dos bancos, que tem que ser discutido e ampliado a negociação com os bancos. Então, a gente fica muito contente pela participação de um número elevado de dirigentes sindicais na conferência interestadual aqui em Marília. Evento de sucesso, né? Sucesso, com Já certeza. começou bem. Começamos bem. Bom, obrigado, Reginaldo. Obrigado a vocês. Bom dia, nós estamos aqui do lado do Paiva, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e é o secretário de Finanças da nossa federação. E agora eu quero saber, Paiva, com esse primeiro momento, né, da nossa conversa, dessa nossa palestra sobre saúde e previdência, mais um apanhado seu do como é que vai ser o nosso dia, todo o nosso dia, porque a gente chega no final falando a respeito dos bancos individualmente, né? Qual a opinião da federação, do Paiva, a respeito desses assuntos? Olha, Júlio, nós tivemos uma grande discussão para trazer a discussão de saúde suplementar, porque não é um tema que agrada a todos, porque tem muito problema. Os planos, né, eles têm sustentabilidade, e aí se ancoram na ANS para regular, né, o que pode e o que não pode fazer. O nosso desafio é encontrar algumas alternativas para que o objetivo dos planos de saúde suplementar seja aquele que tem que ser atendido e não simplesmente a saúde do plano de saúde, que é isso que é a preocupação da ANS. Isso demanda um pouco de discussão, né? Então nós estamos primeiro captando todas as informações e aqui tem um colegiado de 22 entidades sindicais e mais de 180 dirigentes que vão dizer o seguinte: olha, tudo bem, vocês falaram isso, mas o que nós queremos é outra coisa e vamos trilhar por um outro caminho para que a gente consiga atingir os objetivos e oferecer para o nosso representado a melhor alternativa de saúde suplementar. Olha, nós vamos conversar agora com a Letícia Françoso, que é dirigente sindical do Sindicato de Campinas, uma pessoa que tem bastante infiltração nessa história, nesse assunto saúde. E hoje, na palestra que nós tivemos aqui, foi falado um pouco a respeito do autismo, que Letícia tem uma opinião muito de base, ela entende muito bem desse assunto, como também entende do assunto PCD. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela, a gente não vai querer extrapolar, até porque o nosso trabalho continua aqui, mas a gente quer primeiro desejar uma boa noite para a Letícia, né? E perguntar qual foi o desconforto que você sentiu, Letícia, quando o assunto abordado aqui foi o autismo. Por favor. A gente estava falando sobre saúde suplementar, né? E sobre o que onera o plano, o que não onera o plano, né? E aí a gente estava falando a respeito, no que diz respeito ao autismo, da seletividade alimentar, né? E aí a gente estava explicando um pouco para os diretores, né, das bases, e até porque a gente aqui troca muita experiência, muita ideia, e a gente constrói algo sempre muito importante. Dentro da nossa categoria, nós temos vários bancários autistas, temos pais e mães atípicos. Então, é importante que a categoria e que também a população saiba que a seletividade alimentar é algo relacionado à saúde pública.
não é uma birra, não é algo que, assim, as mães que não querem dar comida, não. O gosto, o sabor, as texturas dentro da boca das pessoas que são neurodivergentes e têm a seletividade alimentar, ela soa como algo assim muito agressivo, muito desconfortante, muito ruim. Então não é porque assim, eu não como porque a minha mãe não oferece, não é isso. É algo médico, é algo de saúde. Então se a gente não cuidar com os profissionais adequados, né, os nutricionistas, as psicólogas, ter um acompanhamento tanto para os neurodivergentes quanto para as mães e os pais atípicos, a gente não vai conseguir que essas pessoas com deficiência tenham não vou falar um tratamento, mas um atendimento adequado. E isso deve participar, sim, o plano médico deve cobrir, né, essas terapias, essas nutricionistas, porque, assim, a pessoa que se alimenta de forma adequada, que vai recebendo o tratamento adequado, ela vai sendo administrado proteínas, vitaminas que elas precisam para sobreviver e para viver com uma qualidade de vida adequada. Então, assim, eles não comem por causa de birra, eles comem por conta de saúde pública e por causa daquilo lá, por conta do que aquilo ocasiona. Então, assim, às vezes, né, eu fiquei um pouquinho assim... Nada, né? Porque às vezes a população, às vezes, e pessoas que desconhecem, acham que é por birra, e não é por birra. Para você ter noção, quem tem seletividade alimentar, às vezes chega a ponto de ser internado, de desmaiar e tudo, porque assim, o que causa o alimento dentro da boca dela, como assim, o desconforto é tão grande que ela prefere ficar sem comer do que comer aquilo. Então, assim, não é uma birra. E a gente precisa entender a realidade de todas essas pessoas e, entendendo, a gente lutar por todos os direitos e deveres, né? Mas isso é importantíssimo tratar dentro da saúde suplementar. E a nossa luta, enquanto bancários, enquanto pessoas com deficiência e que não têm deficiência, é que as pessoas tenham uma qualidade de vida adequada. Porque até mesmo uma mãe que tem um filho autista, que tem essa seletividade alimentar, às vezes ela está trabalhando dentro do banco e está preocupada se o filho está comendo adequadamente, se não está. E ela sabe que se o alimento que for oferecido não for dentro daquele que ele consome naturalmente ou porque ele não está apto, infelizmente ele não vai se alimentar. E uma mãe, um pai, um autista que não se alimenta adequadamente, ele não vai render bem, né, enquanto profissional no banco. E a mãe e o pai também não, porque sabe que seu filho está passando fome. E não é uma questão de birra, é uma questão de saúde pública. Letícia, mais uma coisinha. Você tem uma experiência também com o PCD. E uma opinião pessoal do Júlio é de que o banco ele vai procurar o PCD leve, não sei se é assim que a gente fala, que tem deficiência nos membros superiores, não tem no inferior, para não ficar mexendo com mobília, com rampa, com... E eu vejo que o banco, ou os bancos, de modo geral, instituição financeira, tem esse viés de não contratar esse pessoal que tem o problema da locomoção. Isso é verdadeiro. Nós temos uma melhora, uma piora nessa área dentro da nossa convenção? Então, na verdade, isso é uma realidade muito triste dentro, né, da categoria qual nós representamos. Infelizmente, é verdade, o banco dentro da cota, né, que vai fazer aí 35 anos nesse domingo, salvo engano, eles contratam pessoas que têm deficiências leves e que não precisa ter nenhuma adaptação arquitetônica, de material, de software. São prejudicados não somente as pessoas com mobilidade reduzida, ou cadeirantes, ou tetraplégicos, mas também os surdos, né? Os deficientes visuais também, que podem e estão aí no mercado de trabalho para serem absorvidos, porque eles, como a gente fala, a gente vende a nossa força de trabalho. Sim. E pode sim exercer o trabalho bancário. No entanto, infelizmente, o banco e uma parte da sociedade vê a deficiência como um fator de uma barreira intransponível, quando isso não corresponde com a realidade. A gente vê aí, não vou falar grandes pessoas, porque assim, o fato de você superar a sua deficiência não quer dizer que você é um super-herói, mas sim que você superou aquela barreira que infelizmente
a vida impôs, né? Então, assim, são pessoas que estão aí aptas para o mercado de trabalho. É o que eu sempre falo, a deficiência não limita a pessoa, pelo contrário. Hoje em dia nós temos tecnologias assistivas aí, que estão aí para que as pessoas com deficiência possam realmente contribuir com a sociedade e viver dignamente, né? Na Constituição diz que todo mundo tem que ter direito ao trabalho, que o trabalho, na Bíblia está escrito que o trabalho dignifica o homem. Isso são para todas as pessoas, né? Com deficiência, sem deficiência, e a gente está evoluindo nessa pauta, né? Tá. Letícia, a gente tem, rapidinho, porque vamos começar um outro grupo aqui, mas eu acho que isso passa pela administração local. E dizem o seguinte, está tão difícil de arrumar PCD. Isso é verdade? Não, isso não. Isso não é uma verdade, né? Existem estudos aí, né, bem avançados, que existem muitas pessoas aptas para o mercado de trabalho, mas a verdade que acontece é que o empregador, eles continuam naquela velha história de criar barreiras onde não há mais barreiras. Então, infelizmente é isso. Mas a gente continua lutando e seguindo firme, e sempre lutando pelo bancário com deficiência, pelas pessoas da sociedade também, para que tenham acesso aos serviços bancários e para que a sociedade assimile cada vez mais que a deficiência não define, né, a pessoa. Vamos encerrar a nossa transmissão, porque tem 50 pessoas esperando a gente terminar aqui, né? Tchau. Tchau. Muito boa noite para você que está acompanhando o Falaban. Agora estou aqui do lado da Visaia, presidente da Federação São Paulo Mato Grosso do Sul, secretário-geral da Contec, e a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa conferência interestadual que está acontecendo hoje, dia 2, em Marília, organização da federação. Deixar um abraço para o Edilson, né, que é a cidade de Marília, ele que estava mexendo aqui com toda a organização. Mas o que a gente quer saber do Davi. Davi, como é que está sendo essa conferência? A gente já sabe que deu um número maior de participantes, né? Então, como presidente da federação, o que você pode falar para nós desse encontro de hoje que segue mais amanhã? Olha, Júlio, primeiro parabéns aí por mais uma edição aí de você prestando conta para os bancários aí do que está sendo, do trabalho que está sendo feito, né? E a gente está muito feliz de poder estar reunindo aqui 180 ou mais até dirigentes sindicais para poder discutir as questões fundamentais da categoria, né? Esse é um ano que nós não temos formalmente a campanha salarial, né? A nossa convenção coletiva só vai vencer em 31 de agosto de 2026, mas os problemas estão acontecendo todo dia. Todo dia. Né? O fechamento de agência, o avanço da tecnologia, às vezes não fecha agência, mas deixa de ser agência tradicional, vira agência de negócio, escritório, tem vários nomes hoje, né? Cada banco usa um nome, mas não é mais aquela agência, a outra não tem caixa, a outra não tem numerário, a outra... Então, isso vai mudando, né? E essas mudanças impactam, né, a população, né? Porque tem muita gente que ainda demanda o serviço físico, gosta de ir lá, né? Eu mesmo aqui estava tendo um relato hoje de manhã, conversando até com um jornalista aqui de Marília, que o pai dele paga tudo com cheque. Ainda. Né? E ele vai no banco e agora demora, não tem mais o cheque lá, então tem que fazer um pedido, ver se o banco vai fazer um talão de cheque para ele ou não, mas, né, tem que respeitar as pessoas. Então essa é uma coisa, né? E do outro lado, né, como é que a gente garante que o bancário possa continuar trabalhando? O papel dele é importante, né? Eles são importantes para oferecer crédito para uma série de questões, e que a gente possa, claro que tem algumas funções que elas vão mudando, né? Mas você precisa ter o tempo para requalificar as pessoas, para as pessoas poderem se adaptar a essa nova realidade, e essa é a nossa luta permanente, né? Nós temos hoje, no Brasil inteiro, perto de 420 mil bancários, né? E nós queremos manter esse nível de emprego, né? Porque achamos que isso é fundamental para a nossa categoria e que a gente possa ter uma tranquilidade. Então, nós estamos debatendo todas essas questões, né? E acho que nós vamos sair daqui com boas resoluções que vão ajudar os nossos sindicatos a enfrentar melhor essa situação toda que a gente está vivendo. Davi, o tema saúde e previdência, palestra praticamente o dia todo hoje. Como é que foi essa ideia? Foi pensado? Tem uma outra, tem um outro fundo de razão para essa conversa de hoje? Olha, o que nós temos? Nós temos os planos de saúde, né?
a saúde no Brasil inteiro, né, ela vive um momento que assim, todo mundo diz, olha, saúde é uma coisa que está ficando caro, né? Então, tanto a saúde pública, né, você vê sempre o governo debatendo lá no orçamento, precisa mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E os bancários, quase todos, ou todos, têm algum tipo de plano de saúde, né? Ou autogestão, como é o caso dos bancos públicos, ou seguro Bradesco, como é o caso do Bradesco, né? Ou um plano de saúde, como é o caso do Itaú, né? No Santander também tem uma situação mista hoje, os mais antigos e os novos. E em todos eles a discussão é sempre a mesma. O atendimento piora e o custo aumenta. Né? As pessoas têm o plano de saúde quando estão na ativa, em alguns casos não tem depois que aposenta, que é quando vai precisar, porque conforme vai passando a idade, precisa mais. Sim. Então, a importância dessa discussão que nós fizemos aqui hoje foi chamar técnicos dessa área, pessoas que conhecem esse mercado de saúde suplementar, para que a gente possa entender e aprofundar isso e discutir com mais qualidade com os bancos, né? E também orientar mais os bancários como é que a gente faz para também fazer prevenção e tal, que melhora a saúde das pessoas, e por outro lado, né, zelar pela saúde financeira do plano, porque isso é importante, né? Os planos são importantes para a vida das pessoas, e se vão simplesmente aumentando o custo, chega uma hora que pode inviabilizar. Então é uma atitude assim de bastante responsabilidade que a gente acha que tem numa questão fundamental como é a saúde, e, portanto nós precisamos conhecer mais para discutir melhor. Nós estamos aqui já próximo das 20 horas, mais ou menos isso, mas aí eu quero perguntar para o Davi como é que foi fazer a abertura hoje da nossa reunião, da nossa conferência, fazendo uso do GPT. Como é que foi essa experiência? Porque a gente resiste, mas de repente a coisa é mais fácil, mais prática do que a gente imagina, né? Eu contei aqui para o pessoal uma história que na sexta-feira passada, né? Portanto, eu estava me preparando para vir para a conferência. Sim. E, como eu sempre faço, escrevendo alguns textos para servir como base da discussão, né? E sempre fico pensando o que eu vou falar na abertura, né? E a minha esposa chegou em casa, né, e falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo isso, estou escrevendo aqui no computador. Ela falou, quais são os temas? Eu passei os temas para ela, ela jogou lá no chat GPT e em 1 minuto depois tinha um discurso pronto, né? Então hoje eu fiz esse teste aqui, né? Eu falei, eu vou ler do jeito que foi feito, talvez se o pessoal goste. O pessoal disse que ficou bom, né? Normal. Ficou normal, né? Jeito da Visa. A única coisa que estava diferente é que normalmente eu não leio, né? Então hoje eu li para ficar fiel ao que tinha sido feito, né? Então isso mostra o impacto hoje que e fez em 1 minuto. Em 1 minuto. Eu gastaria uma tarde inteira para fazer, como gastei para fazer o outro documento, que é um documento mais amplo que está aí, né? Então isso são as tecnologias que hoje estão aí disponíveis, né? E que mostram o alcance disso, né? A inteligência artificial, na verdade, o que ela fez? Ela se apropria, né? Vamos dizer assim, da inteligência de todo mundo, né? Quem produziu conhecimento ao longo do tempo foi o homem. Sim. Né? A humanidade como um todo foi produzindo conhecimento. Cada um de nós estuda e conhece um pedacinho disso. A inteligência artificial, ela junta tudo, né, tudo e processa isso numa velocidade enorme e consegue então, e ela, né, com mais informação que ela tem, ela vai aprendendo mais, né? Então é uma realidade nova e todo mundo aqui, né, ficou assim, o que tem? Eu falei, não, o que tem de novo é isso, é a informação de que esse texto não fui eu que escrevi, esse texto foi o computador que escreveu, né, a inteligência artificial que escreveu, né, e refletia, né, o ponto de vista dos trabalhadores e tal, né? Isso é um exemplo das mudanças que nós estamos vivendo, né? E acho que nós temos que então, no fundo, qual é o nosso dilema hoje? Nós não vamos cercear a inovação tecnológica e nem queremos fazer isso, mas nós queremos também que a inovação tecnológica possa servir a que a gente tenha uma sociedade melhor. E uma sociedade melhor a gente só vai ter se todo mundo tiver condições de ter renda, eu nem vou dizer emprego, porque não precisa ser, às vezes, necessariamente aquele emprego como a gente acostumou há 15 anos atrás, que eu tinha lá um banco para ir trabalhar, né? Hoje, às vezes, eu não tenho o banco para ir trabalhar, mas eu tenho eu produzo alguma coisa. Então, você precisa ter renda, direito de produzir, ter dignidade da pessoa humana,
Porque não adianta ter toda essa tecnologia e ter uma sociedade onde tem mais gente sem emprego, onde a situação é precária, onde a renda das pessoas diminui, onde a desigualdade aumenta. Né? Nós temos que usar todo esse conhecimento que está facilitado para tirar aquilo que escravizava o homem, né? Libertar as pessoas e ter uma sociedade mais justa. Muito bacana. Davi, quero agradecer, parabenizar você pelo encontro, porque nós estamos aqui em meio a umas 200 pessoas, todos vinculados ao movimento sindical, pertencentes à Federação São Paulo Mato Grosso do Sul. Então é dar parabéns por a realização desse evento e deixar você descansar agora, porque você é o primeiro que chega, o último que vai embora, né? E que não seja a nossa culpa que está te segurando. Boa noite. Aqui junto. A gente faz parte também, né? Isso. Né? Então, agradeço muito, viu? Muito obrigado pela participação, pelo sucesso. E a gente se despede aqui do programa Fala Ban, que vai ao ar na próxima segunda-feira, que é o que a gente está passando agora, né, Ana? Não é nem próxima, é o que a gente está vendo agora. Para o pessoal que está nos vendo é ao vivo. Ao vivo. É segunda-feira. Segunda-feira, Boa noite, 19. então. Boa noite.